E nesse vídeo extra eu vou mostrar a relação quantitativa da energia de Gibbs com a temperatura e com a pressão. Acho que é o primeiro vídeo extra que eu prometo e realmente vou gravar, né? Mas enfim. Então a gente viu que a derivada parcial da energia de Gibbs com a temperatura, mantendo a pressão constante, é igual a menos a entropia. Então se a gente usar a relação que G é igual a H menos Ts, se a gente isolar o S nessa equação aqui, a gente tem que G menos H é igual a menos Ts. Então a gente tem que menos S é igual a G menos H sobre T. Se eu substituir essa expressão aqui, né, no lugar de S, substituir por tudo isso aqui, a gente tem que dG dt, a pressão constante, é igual a G menos H sobre T. Percebam que o menos já estava considerando aqui, né? Eu fui ligeiro aqui e já considerei o menos. Ok. Então, a gente tem essa relação aqui inicialmente. Essa relação G com T, na verdade, aqui é a variação da energia de Gibbs com a temperatura, mas uma relação interessante, que seria importante a gente saber, e a gente vai saber, a variação de G com T com a temperatura. Não a energia de Gibbs com a temperatura, mas sim a razão da energia de Gibbs com a temperatura. Tá? Porque a gente vai relacionar depois a energia de Gibbs com a temperatura com a constante de equilíbrio para uma reação química. Mas esse é outro papo. Então a gente pode deduzir, eu não vou mostrar a dedução aqui, porque senão eu vou ficar deduzindo por uma hora as coisas aqui. Mas a partir dessa relação, a gente pode deduzir que a derivada parcial de G dividido por T em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, é igual a menos H sobre T ao quadrado. H é a entalpia, né? E T é a temperatura. Essa relação é tão importante que tem um nome. Se uma equação tem nome, significa que ela é bem relevante. Essa equação é chamada equação de Gibbs. Helmholtz. Gibbs-Helmholtz. Beleza. Então essa aqui é a primeira relação, né? Então vamos trabalhar um pouco com ela. Primeiro vamos considerar se a pressão for constante. Na verdade, a gente só vai trabalhar uma vez. A gente só vai considerar o caso de pressão constante para uma reação química. Nesse caso específico, a gente tem que aquela relação, que era a derivada parcial de G sobre T em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, era menos H sobre T ao quadrado. Nesse caso, a gente tem que a derivada parcial de dG sobre T em relação à temperatura é igual a menos ΔH sobre T ao quadrado. Aqui, imagina a gente pega dois estados, né? Estado 2 e estado 1, daí subtrai essas duas relações, a gente tem essas relações ao invés de G e H, ΔG e ΔH. Então essa relação aqui permite a gente calcular a variação da energia de Gibbs, ΔG, com a temperatura. Porque se a gente for integrar esse cara aqui, a integral, se a gente integrar aqui na temperatura, né, por exemplo, T1 a T2, essa derivada parcial aqui vai sair fora, a integral de menos 1 sobre T ao quadrado vai ficar menos 1 sobre T, 1 sobre T. Então, no final das contas, a gente vai ter que ΔG numa temperatura 2 sobre T2 menos o ΔG a temperatura T1 sobre T1 vai ser igual a ΔH, vamos chamar já ΔH de reação, tá? Vamos considerar que a gente está avaliando uma reação química, que é o que é importante, vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Por que essa equação aqui pode ser relevante? Essa equação aqui pode ser relevante por causa do seguinte, imaginem que a gente tem o ΔG numa temperatura, digamos que a gente conhece o ΔG a 20 graus Celsius, e a gente quer saber o ΔG a 37 graus Celsius. Então a gente tem o ΔG
a 20 graus Celsius. A gente tem um T1, que é 20 graus Celsius. A gente tem um T2, que é 37 graus Celsius. E suponho que a gente pode calcular o ΔH padrão da reação, porque a gente tem o ΔH de formação do produto e reagente. Então, com essas informações aqui, a gente pode jogar nessa equação e obter o ΔG a 37 graus Celsius. No caso, 37 graus Celsius não difere muito de 20 graus Celsius. Né? Mas imagine que eu estou estudando uma reação a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, e eu queria saber como essa reação, o ΔG dessa reação a, digamos, 400 graus Celsius. Então, medir a reação, o ΔG da reação a 400 graus Celsius não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente pode estimar com essa equação aqui. Se eu tenho um ΔH da reação, T2, T1, T2 e T1, e o ΔG numa outra temperatura, que eu possa determinar facilmente. Então agora vamos ver outra parte, que é a variação da energia de Gibbs com a pressão. Então a gente tem que dG é menos S dt mais V dP. Mas se eu tenho mantendo a T constante, essa relação se resume a dG VdP. Ok, então se a gente integrar essa equação, dG igual a VdP, integrar, digamos, estado 1 para o estado 2, uma P1 até uma P2, porque a pressão que é a variável aqui, né? A dP é a variação de pressão, a gente tem que o G para uma pressão final menos o G para uma pressão inicial vai ser igual a integral de P1 a P2 de VdP. Aqui vamos calcular em termos de grandezas molares, vamos dividir todo mundo por N, pelo número de mols. Então aqui seria a energia de Gibbs molar, aqui a energia de Gibbs molar na P1, aqui a energia de Gibbs molar na P2. E aqui seria o volume molar. Tá? Então a gente tem essa relação aqui e a gente vai trabalhar ela agora em algumas situações. Primeira situação, se envolver fases condensadas. Nesse caso, fases condensadas são as fases sólido e líquido. Sólido e líquido. São fases chamadas condensadas porque a matéria está condensada, interage fortemente no sólido e no líquido. Então, nessas duas fases, Vm é essencialmente constante. Não varia com a pressão. Então, se isso não varia com a pressão, esse Vm aqui, acreditem aqui que é um M, né? Pode sair da integral. Então, a gente tem que Gm P2 menos Gm P1 é igual a Vm. Daí fica só a integral de P1 a P2 dP, que é ΔP. Né? Seria P2 menos P1. Então a gente tem essa relação meio direta, que o ΔG é molar, o Vm, ΔP, quando envolver apenas fase condensada, transição de sólido para líquido, de líquido para líquido, ou de sólido para sólido. Daí tem alguns exercícios no Atkins, tá, que vocês não precisam fazer, mas que, por exemplo, vocês podem calcular o volume molar de uma substância usando a densidade, que é a massa pelo volume molar. Ou seja, o volume molar é a massa molar pela densidade. Aqui é só lembrar, né, que a densidade é massa por volume. Se eu dividir o número de mols em cima e embaixo, a gente tem a massa molar aqui e o volume molar embaixo. Então, alguns exercícios do Atkins pedem para calcular a variação da energia de Gibbs para a fase condensada e só dá a densidade da fase condensada, a densidade do sólido e do líquido, por exemplo. E com essa fórmula aqui você pode calcular o volume molar, daí joga aqui, daí depois é só ser feliz. Né? Então a segunda situação é quando envolve gás, e vão admitir que o gás é ideal, como sempre. Né? Então a gente tem que a energia de Gibbs molar numa pressão 2 menos a energia de Gibbs molar numa pressão 1 vai ser essa integral de P1 a P2 de Vm dP. A gente vai substituir o Vm, a gente tem que PV é igual a nRT, passando o N e dividindo, a gente tem que PVm igual a RT. Então, volume molar é RT sobre P. E adivinha, a gente vai substituir aqui. Então, a gente vai ter que
gm P2 menos gm P1 igual a integral de P1 a P2 de RT dP sobre P. Em RT são constantes nesse caso, então saem da integral. Integral P1, P2 de dP sobre P. dP sobre P é d ln de P. A integral disso é simplesmente ln de P. Então a gente tem a relação de dgm. Aqui para dgm é valendo a pressão, né? A energia de Gibbs é uma pressão, uma P1 e em relação a P2. CRT ln de P2 sobre P1. Então, quando envolver gás, essa é a equação necessária para escrever a variação de pressão. Isso aqui é bem importante, tá? Quer dizer, bem importante não, né? Mas vai ser relevante, digamos assim. Porque se a gente fazer que a pressão inicial é a pressão padrão, para quem não lembra é um bar, e P2 vamos chamar de uma pressão qualquer, a gente tem que a energia de Gibbs molar, uma pressão final, vai ser a energia de Gibbs nessa pressão padrão, que a gente chamar de energia de Gibbs padrão, mais RT Lm de P dividido pela pressão padrão. Bem, quem resistiu até o fim desse vídeo tem essa recompensa, porque essa equação aqui a gente vai usar para descrever propriedades termodinâmicas TD para os íntimos, para substâncias em fase aquosa, que é onde as coisas acontecem, né, na prática, pelo menos na bioquímica. E aí então tem um resumão, bem resumão mesmo, da variação de energia de Gibbs com a temperatura e com a pressão, de maneira quantitativa. Como eu falei, tem alguns exercícios no Atkins que usa essas equações, se vocês quiserem praticar, tem lá para fazer. Mas a gente vai mais discutir qualitativamente esses efeitos, tá?